Bom dia, tarde, noite, madrugada, pessoal, a depender do horário que você estiver assistindo. Se é um cast especial aqui direto do hospital, né? Eu estou fazendo os exames, passando os probleminhas, mas logo eu espero estar em casa com a Vitória no fundo de novo. E eu estou hoje com a professora Vanessa Almeida, do Literatura Grega Todo Dia. Boa noite, professora, para nós aqui que estamos gravando. Boa noite. Boa noite, Anselmo. Boa noite, ouvintes, né? As pessoas que estão nos assistindo. Um grande prazer estar aqui, honrada com o convite. E estou aqui à disposição. Obrigado. Eu estou vendo aqui no seu Instagram, que é Literatura Grega Todo Dia, tem aqui um curso de teatro grego, tem uma vitrine de livros, são livros próprios da literatura grega, suponho, e inscrições para a aula Filoctetes. O que é essa última opção aqui? É uma parceria, na verdade, que eu tenho com a editora Minema. A editora Minema lançou recentemente a tradução do Filoctetes, na tradução do professor Já Torrano. Uhum. E como no meu curso de teatro nós estamos fazendo a leitura de todas as peças do teatro grego, calhou de a minha aula do Filoctetes ser no início de abril, e aí eu decidi fazer uma aula fechada, né, gratuita para as pessoas que quisessem se inscrever. Eram 50 vagas, essas 50 vagas acabaram no mesmo dia que eu anunciei. Que bom. O link ficou aí porque eu acho que eu esqueci de tirar, mas e aí vai ser no dia 4 de abril, essa aula sobre o Filoctetes, né? Filoctetes e as amarguras de Filoctetes, né? O título da aula. E aí é uma aula que é promovida dentro do curso de teatro e que vai ter sorteio de livro, vai ter o sorteio do exemplar, né, da editora Minema. E eu estou com muito, assim, boas expectativas em relação a essa aula. Entendi, que bom. E tem um curso de teatro grego. Estudando teatro grego, eu vou ter uma compreensão de toda a mitologia, de todas as histórias da mitologia, porque essas histórias eu acho que elas estão espalhadas em poemas, esculturas, pinturas, não é isso? Eu não diria que você vai ter uma compreensão da mitologia. Tá. A mitologia, ela faz parte do teatro grego, né? Especialmente da tragédia. Né? A tragédia é o mito em cena, mas o curso não é voltado para a mitologia, o curso é voltado para o teatro. Então, nós estamos estudando as questões do teatro, as questões do trágico, do cômico, né, dos personagens, do pensamento de cada um dos poetas, o modo como os poetas se relacionaram com as questões da polis, né, da cidade, nessa integração do teatro com a cidade. Das discussões acerca da transição do mundo arcaico para o mundo democrático, que marca muito o espírito do teatro grego. E o mito a gente vê dentro do enredo das tragédias, né? Mas o foco do curso é estudar o teatro no seu caráter de teatro, né? O caráter dramatúrgico, né? É um curso longo, ele começou em setembro do ano passado e tem previsão de terminar em outubro desse ano, né? E aí é um curso em que eu iniciei falando sobre as origens mesmo do teatro, os primórdios, né? Lá com os ditirambos em honra de Dioniso, os festivais, os sacrifícios feitos em honra desse deus, as primeiras manifestações de teatro na Grécia com Téspes, né? Primeiro ator do Ocidente. E depois tivemos um módulo sobre a poética de Aristóteles e
as peças elas estão agrupadas em blocos temáticos, né? Então, nós já vimos um módulo inteiro, o módulo 4, sobre o teatro e a guerra, né? Um tema que abrange diversas peças, tanto trágicas quanto cômicas, e aí nós fomos estudando essas peças a partir desse tema e refletindo como é que esse tema se torna presente na vida da cidade grega, né? Nós temos aí o teatro, ele está situado num espaço temporal entre duas grandes guerras que marcaram a história da Grécia definitivamente, que é as guerras pérsicas e a guerra do Peloponeso, uma deixando ali um passado glorioso para Atenas devido à gloriosa vitória da Batalha de Salamina, né, contra o rei Xerxes, e a Guerra do Peloponeso, que, por outro lado, levou a cidade ateniense à sua ruína, né, à sua queda. E o teatro ali nessa conjuntura. E aí esse módulo explorou todas essas nuances. E agora, atualmente, nós estamos no 5º módulo do curso, são 10 módulos. Nesse 5º módulo, nós estamos ainda persistindo no tema da guerra, mas concentrados na Guerra de Troia. E aí são peças, né, um grupo de peças que tem como tema principal a Guerra de Troia. E aí as discussões ficam nesse entorno. E aí tem outros módulos, de modo que esses 10 módulos vão ser vistos até outubro deste ano. Deixa eu perguntar uma coisa. A Guerra do Peloponeso ocorreu num determinado período, e aí eu suponho que algumas gerações de gregos que vieram surgindo não teriam conhecimento dessa guerra se não fosse o teatro, que teria uma função educadora, é isso? Não, a Guerra do Peloponeso, o grande relato na antiguidade é a história da Guerra do Peloponeso de Tucídides, né? Mas o teatro não serviu para difundir esse conhecimento? Não Ou só ele sobre era... a guerra. O Tá. teatro refletiu sobre o homem no céu, na sua configuração ali, em meio também à guerra, não só ela. E claro que com a função pedagógica que o teatro tinha, ele ia apresentando as diversas situações em que o homem se encontra nos seus limites, face ao seu destino, face ao inevitável. E também face às situações ridículas, né? Que aí nós vamos ter a comédia, né? Então, não é só sobre a guerra, né? É Não, sobre sim. também sobre a guerra. Sobre eventos históricos, de maneira geral, aprendia-se também através do teatro, talvez principalmente através do teatro. Sim, também. Mas o teatro é como arte, né? Ele transcende essa questão histórica. Então, as referências que nós dizemos que a gente pode considerar histórica, né? Na verdade, elas estão ali, de fato, têm uma relação com a história, mas elas não se encerram na história. Então, por exemplo, uma peça que muitos costumam dizer que é um drama histórico, os Persas de Ésquilo, por exemplo, muitos dizem, os Persas é um drama histórico, porque você vai encontrar o rei Xerxes, que é uma figura histórica, você vai ter menção ali do rei Dario, que também é uma figura histórica, mas Ésquilo não está ali para fazer história. Até porque, se nós considerarmos, né, ali a precisão terminológica, nós estaremos sendo anacrônicos se nós atribuirmos esse adjetivo a Ésquilo, porque o Ocidente só começa a conceber um conceito de verdade histórica a partir de Tucídides. Heródoto entra ali nessa questão, mas é com Tucídides que o Ocidente conhece o conceito de verdade histórica. E Ésquilo é anterior a Tucídides, né?
Então, o Xerxes que Ésquilo retrata nos Persas não é o Xerxes histórico. Ele É tomou um ali como romanceado. base um personagem que, Uhum. por coincidência, faz parte, sim, da história, mas não tem nada no Xerxes de Ésquilo que me remeta à figura histórica, fora Certo. o Não nome teve uma Xerxes. preocupação histórica ali, era só contar uma boa Não história, tem, né? é uma, uma obra mítica. A preocupação de Ésquilo é falar da queda de um rei face a uma violência, uma desmesura, a Uhum. queda de um rei de um lugar muito alto, de um lugar de glória, né? E com isso, né, com essa queda de um rei, nós vamos refletir inúmeras outras coisas sobre a humanidade, né? Então, é claro, ele vai se aproveitar desse tema, porque ele foi um combatente, né? Ele lutou em maratona, por exemplo, Ésquilo, e ele fez questão, inclusive, de ser lembrado por ter lutado em maratona. O epitáfio dele não dá conta da produção dele como tragediógrafo, dá conta da, da característica que ele, da participação que ele teve na Batalha de Maratona. Então, ele vai, sim, tomar esse tema, mas é refletindo sempre na condição do mortal, do homem diante dos deuses e diante da própria sociedade. É claro, a literatura ela é livre, a literatura ela Sim, não tem compromisso com a história. Né? Aristóteles já dizia que exato. a poesia é maior que a história, porque a poesia dá conta do que é universal e a história dá conta do que é particular. Então, o teatro também como sendo pedagógico, porque também não é só pedagógico, né? O teatro, sobretudo, é artístico, Sim, ele vai também ter esse relacionamento com a história, né? entendi. Para colocar isso no palco de uma forma reconfigurada, de modo a lidar ali com o comportamento do cidadão grego, né? Do cidadão ateniense. Tá. Então eu tinha uma ideia errada da coisa. Deixa eu perguntar uma coisa. Quando a gente fala hoje, vamos assistir uma comédia, nós temos uma ideia mais ou menos preconcebida do que vamos assistir no cinema, na televisão. É essa mesma ideia de comédia que está no teatro grego, ou a ideia de comédia do teatro grego é outra, tem outro significado? A comédia grega é um tipo de drama que Uhum, lida, um tipo de drama que lida com o homem vil, o homem baixo, o homem reles, aquele que não faz parte de famílias reais, como um Édipo, um Agamemnon, é o homem comum nas suas situações mais baixas, mais risíveis, mais ridículas mesmo, né? A palavra ridículo vem de riso. Então é esse drama que faz rir pelo que é vil, né? Vil não no sentido também só de indigno, mas no sentido do que não é nobre, uhum, né? Então é diferente do que nós concebemos por comédia na modernidade. Então, quando Aristóteles define o que é o herói trágico, né, ele vai dizer que o herói trágico ele não pode se sobrelevar pela virtude e nem pode se rebaixar pelo vício. Ele permanece ali na medida, no equilíbrio. Né? O herói cômico é esse que se aproxima mais do que é mais baixo. E aí é a razão pela qual nós temos temas mais, digamos, escatológicos, obscenos, né? Coisas que realmente tratam do que é mais baixo mesmo uhum. na vida humana, né? Mas
não tão baixo assim que não possa também exercer a função pedagógica para o público ateniense. Na verdade, as comédias gregas, né, de Aristófanes, que é o nosso único comediógrafo que chegou até nós, tem muita poesia e muitas reflexões sérias, né? Os temas de Aristófanes são muito profundos. Ele se utiliza das situações, né, Cômicas, cômicas para com falar uma intenção pedagógica. de coisas profundas, intenção pedagógica fortíssima, mais até do que a tragédia. Entendi. Eu estava vendo há pouco tempo agora um bate-papo seu falando exatamente sobre como foi sua aproximação com a literatura grega, né? E que, em primeiro lugar, na faculdade, acho que foi na UFC, né, Federal do Ceará, veio a literatura inglesa, né? Se eu não estou errado. A Isso, na literatura... verdade, Diga. não pode concluir, pensei que você tinha concluído. Não, a literatura inglesa, ela, ela serviu de alguma forma como base para entrar nesse mundo da literatura grega, não tem nenhuma relação das coisas. De repente, ter acesso a Shakespeare primeiro facilitou a compreensão da literatura grega. Existe essa relação, alguma coisa do tipo? Assim, tudo tem relação na literatura com os gregos, né? Uhum, Você, uma hora ou outra, qualquer obra literária, em algum momento vai lhe remeter aos gregos. Mas na graduação, né, eu sou graduada em letras português e inglês. uhum, Eu estudei a língua inglesa e a literatura inglesa como é a minha formação mesmo, né? E o grego e o latim também eu fiz de forma paralela, digamos assim, como disciplinas optativas, né, do uhum, currículo. E por eu ter feito todos os estágios dessas disciplinas, considerando a língua, a literatura, tanto do grego quanto do latim, quando eu concluí o curso de graduação, eu aproveitei essas disciplinas e me utilizei de um mecanismo que a universidade tinha, não sei se hoje ainda é assim, que é o fluxo contínuo. Então, eu só terminei o que precisava terminar e também obtive o grau de bacharel. Então, eu uhum. tenho a licenciatura em letras português e inglês e tenho o bacharelado em letras clássicas. Mas só que eu comecei a estudar grego e latim já no começo, quando eu entrei mesmo. Assim que eu entrei, eu me deparei com um curso de extensão de mitologia e aquilo ali definiu a minha carreira acadêmica. Eu, claro, continuei cursando o inglês, o português e inglês, porque eu sempre costumava dizer que o inglês era o meu ganha-pão. Eu não Uhum, ia conseguir ganhar o pão de cada dia com o grego, né? uhum, E aí eu continuei na licenciatura para poder ter um diploma e poder ter um emprego depois, né? Então eu comecei a trabalhar como professora já muito cedo, antes mesmo da graduação eu já era professora. Então eu acabei que eu acessei assim o grosso da literatura inglesa muito depois de ter entrado em contato com os gregos. ok. Como eu tinha começado o curso de grego já no começo da graduação, eu fui ver literatura inglesa lá para o sexto, sétimo semestre. É claro, como eu sou uma leitora muito voraz desde criança, eu já tinha lido Shakespeare, né, já tinha lido as peças mais famosas, Romeu e Julieta, Hamlet, já tinha lido em português. Já conhecia Charles Dickens, já conhecia Mary Shelley. Então, mas assim, antes da graduação eu não ia conseguir estabelecer essas relações, né? Claro que depois, com os métodos, né, a forma de pensar acadêmica,
eu fui estabelecendo essas relações, mas não foi algo que uma coisa impulsionou a outra. Apenas depois foi que eu fui conectar esses dois universos, entender as influências, e já tendo entendido também como o Ocidente se forma a partir do que os gregos construíram, né? Embora nós temos toda uma discussão do que os gregos também sofreram de influência de outras culturas, mas é convencional dizer que o Ocidente nasce em Grécia e Roma. Então, foi só depois que eu fui estabelecendo essas conexões, mas a literatura inglesa não interferiu, nem estimulou o meu contato com os gregos. Os romanos absorveram muito da cultura grega, né, e meio que fizeram a versão deles, da mitologia grega. Isso foi ensinado paralelo junto com os gregos ali ao aprender latim, foi sendo tudo absorvido junto, tanto as histórias romanas quanto gregas dos deuses, todo esse tipo de coisa. Em Roma, o que aconteceu com a influência grega em Roma, né, é uma espécie, eu costumo dizer que é uma espécie de encantamento. Né? Quando os gregos conquistam Roma, aliás, o contrário, quando os romanos conquistam os gregos, né, eles se deparam diante de uma civilização impressionante. Eles que eram povos mais agrestes, né, e um tanto quanto bárbaros, se deparam diante de uma civilização impressionante, com todas as suas constituições, com todos os seus sistemas políticos, com toda a sua literatura, a religião, mitologia, etc., ao ponto de, quando eles refletem nessa influência que eles sofreram, nós temos um Horácio dizendo que a Grécia capturou o seu fero conquistador. Né? Ou seja, a Grécia que foi capturada, na verdade, foi ela quem capturou Roma. Né? De modo cultural, digamos assim, né? E isso de modo cultural. Eles se ajoelharam diante dos gregos. Então, Conhecimento eles grego. foram aceitando tudo por causa do encantamento que eles tiveram com aquela cultura. E eles foram assimilando, e é claro, como eles tinham ali um projeto maior de expansão, eles precisavam também imprimir nos outros povos a sua identidade. E aí, nessa assimilação, eles foram reconfigurando, de acordo com a lógica deles, o que eles aprenderam dos gregos. Então, eu não acho que tenha sido concorrente. O que os romanos ensinaram sobre os gregos para as crianças romanas, na educação romana, já foi algo que eles reconstruíram, que eles reconfiguraram. Né? Tanto que as figuras romanas, elas não são exatamente as mesmas figuras gregas. Tem algumas diferenças, né? É o mesmo Deus com nomes diferentes. Não. Marte, por exemplo, não é Ares. Não é a mesma figura de Ares. Né? Então, Ares, por exemplo, o deus da guerra, é um deus sanguinário, um deus terrível. E Marte é o deus da guerra institucional. Né? Então, Roma se identificou muito com Marte, pelo fato de ser um povo que estava constantemente em guerra. Sim. Então, se identificou. Já os gregos não tinham essa identificação tão grande com Marte. É difícil, na religião grega, por exemplo, encontrar um templo dedicado a Ares. Qual é a cidade que quer o seu padroeiro sendo o deus da guerra? Né? Sanguinário, sim. Então, não são figuras, não são a mesma figura. Não são gêmeos, digamos assim. Não são.
exatamente, não são gêmeos com as mesmas características, a mesma personalidade. Então, não foi algo que concorreu, né? Não, eu Foi imaginei depois. concorrer no Depois de ter aprendizado havido para quem isso. está estudando. Depois de ter havido a assimilação, eles desenvolveram uma mitologia de acordo com a lógica, a forma de pensar romana, que é muito diferente da forma de pensar grega. Os romanos, eles têm uma característica funcional, né, digamos assim, muito forte. O grego, ele é mais contemplativo, é mais dado à filosofia, mais dado à observação. Então, Uhum. são duas culturas completamente diferentes, distintas. Uma formou a outra, mas se separaram, né? Depois, Com Roma caminhou com modificações as próprias que pernas, enfim, são coisas diferentes, né? tem eventos que ocorrem na, na tradição grega que na tradição romana não acontecem e vice-versa, né? Exatamente. E Camões escolheu justamente os romanos para colocar ali nos Lusíadas e né, nas navegações portuguesas. Quem interfere ali são exatamente os romanos que vêm de uma cultura latina, então tem uma presença maior na cultura portuguesa. Suponho que tenha sido por isso. Isso, porque é mais próximo, né? Uhum. O Império Romano expandiu pela Europa, toda a costa do Mediterrâneo. É claro que a poesia, a literatura vai no Ocidente ali, né, um pouco depois da Idade Média, nas formações das línguas românicas, a influência é muito forte. Então, a literatura ela vai enxergar a Grécia pelo filtro romano, até pelo fato da presença fortíssima, né? Que eu costumo dizer que é um pilar de sustentação da cultura ocidental, que é Virgílio. Né? Então, não tem como escapar disso. Né? A literatura ali, camoniana, né? Shakespeariana, Dante Alighieri, Petrarca, né? Todos esses eles vão enxergar a Grécia pelo prisma romano, por causa da presença do A Império presença da Romano na cultura. formação desses países, né? Então, não é que seja exatamente uma escolha de Camões, é a tradição, né? É o Certo. modo como ele, sendo depositário dessa tradição, ele recebe essa tradição, o modo como ele enxerga, né? Pelo um filtro que já foi impresso ali, que é o filtro romano. É curioso que eu li Dante, mas ainda não li Virgílio. Acho que eu botei o carro na frente dos bois. Até porque o Virgílio é o grande guia, né, da Divina Comédia. A literatura grega, ela é algo que seria importante para a maior parte das pessoas, da população, não só brasileira, do mundo todo, ter contato diário, ter conhecimento, ou é só um hobby como um passatempo como outro qualquer? Deveria ser algo presente nas escolas? Qual a importância da literatura grega, da cultura grega para as pessoas no dia a dia? Qual seria? Olha, eu penso assim, se você Uhum. nasce, né, e você sei lá, você perde seus pais, você fica órfão, você cresce com um vazio de, por não ter tido contato com aquelas pessoas que lhe geraram, né, com os seus Sim, genitores, com as suas origens, né? Então, também quando você, por exemplo, quando você é desterrado da sua pátria, sofre um exílio, você sente aquele vazio de não estar perto das suas origens, né? E quando, numa situação em que você é entregue, né, da mesma forma aí quando você nasce e perde os pais, mas numa situação de quando você nasce e você
é entregue para uma outra família e você descobre que aquela família não é a sua, você tem naturalmente a curiosidade de saber quem são os seus pais, quem são as Da sua pessoas que árvore geram. genealógica, digamos assim. Então, então, essa relação com a Grécia, não no sentido só do Brasil. O Brasil é uma gota de água no oceano todo, né? Sim. Mas no sentido do Ocidente, eu não digo também o mundo todo, porque talvez o que nos motiva a estudar grego e olhar para os gregos com tanta admiração, talvez não faça sentido no Oriente, apesar de haver muitas influências orientais no que nós conhecemos que é grego, né? Mas eu falo no Ocidente. Então, é aquela coisa, é a sua origem. Nós, como ocidentais, é a nossa origem. Então, só isso já basta para colocar nos gregos uma importância, né? É uma importância original. Você precisa conhecer quem são seus pais. Quando Certo. você tem toda uma literatura formada na língua portuguesa, eu vou ficar aqui só no português, nem vou falar das outras. Você tem uma tradição literária no português e você tem nomes como Luís de Camões, você tem nomes como Gil Vicente, você no teatro, você tem nomes como Fernando Pessoa, Esta de Queiroz, e chegando no Brasil você vai ter Gregório de Matos, você vai ter Cláudio Manuel da Costa, Castro Alves, e aí na prosa nós chegamos num escritor da envergadura de Machado de Assis, e você tem toda essa tradição construída e um leitor, eu não digo nem um profissional da área, mas um leitor mais voraz, ele vai perguntar de onde é que vem e tudo isso. De onde é que o Machado de Assis tirou que lá no Esaú e Jacó ele precisa fazer a referência de quando a personagem, né, a Natividade, vai subir ali o Morro do Castelo, para que ela quer prever ali o futuro dos filhos, ela está grávida, vai, sobe no Morro do Castelo, porque lá tem uma cabocla que adivinha o futuro. E ela vai para saber o futuro dos filhos. E de onde é que o Machado de Assis tira que ele precisa associar isso com a Pítia, lá no templo de Apolo, que também predizia o futuro? E aí ele faz uma admoestação para o leitor. Volta, leitor, às Eumênides, e lá tu verás que também a Pítia entrega senhas. Não é com essas palavras que ele diz isso, mas é mais ou menos essa É mais ou menos esse questão. sentido, Ele ok. manda o leitor voltar para as Eumênides. É Machado de Assis mandando o leitor Remontando aos voltar para gregos. aquilo que originou, numa coisa mais assim, hipotética, o romance dele, né? Então, a importância da literatura grega é original. Nós, naturalmente, somos levados a querer saber de onde nós viemos. Nós temos pais e nós temos mãe. É a tradição. E essa tradição, Que tem no sido Ocidente, continuada por escritores ao longo com do a tempo, Grécia, em diferentes fases da literatura. Junto aos gregos, a gente pode colocar nesse patamar, junto aos gregos, também a Bíblia, correto? sim, Acho que o sim, Northrop Frye fala disso. exatamente. Né? A Bíblia é a outra grande pilastra da civilização ocidental. Né? E só que a questão da Bíblia eu tenho as Sagradas Escrituras, que são textos, inclusive, que concorrem ali no tempo com Hesíodo, né? Os livros sapienciais, que tem muito ali, você encontra muita característica dos livros sapienciais na poesia de Hesíodo, e, claro, anteriores. Mas as Sagradas Escrituras, escritas em hebraico, né, elas não chegam ainda a formar
pelo menos não na minha visão, elas não chegam ainda a formar uma base cultural sólida a ponto de irradiar para outros povos. É a partir das traduções que isso vai chegando para os povos, né? Então, nós temos ali um primeiro momento em que o hebraico é traduzido para o grego pelos 70, né? A tradução da Septuaginta, que é muito posterior a esse momento dos gregos que nós estamos falando aqui, século V, né? É muito posterior, já é depois de Cristo, né? Que essa tradução é feita dos livros do Antigo Testamento. E depois nós vamos ter a Vulgata de São Jerônimo, que é, né, figura, junto com outras obras literárias, uma outra coluna de sustentação, né? A Vulgata de São Jerônimo. Reconstrói a língua latina, né? Dá novas palavras para a língua latina, palavras que não existiam antes e que ele formou para poder traduzir, né? Dá também um novo impulso interpretativo para as escrituras, e com isso, como o latim ainda era a língua, né, ali da antiguidade tardia, ela vai entrando no meio do povo. O nome já está dizendo, é Vulgata, né? Era para tornar acessível ao povo. E aí sim nós podemos falar de uma concretização dessa tradição bíblica, né? Mas como elemento de fundação cultural, né, a Bíblia ela se situa ao lado. depois. Tá. Por mais que os textos sejam contemporâneos ou mais antigos, mas como elemento cultural, né, ela vem depois. Ela pode estar ao lado em importância, mas ela vem no momento posterior. Exatamente. Tá, e uma pessoa comum não tem nenhuma noção de literatura grega ou teatro grego ou mitologia, nada. Por onde começar? Tem o seu curso de teatro grego, mas ele é um curso para quem quer começar a conhecer todo esse universo, todo esse mundo, ou antes dele tem algum outro passo? Eu sempre digo que as pessoas precisam começar pelo começo. O começo é Homero. Então, precisa ler a Ilíada, precisa ler a Odisseia. Ah, mas isso impede que eu leia teatro? Não, não impede, porque eu não acredito em ordem e que você tem que começar pela ordem cronológica. Não, né? Mas é importante que o seu primeiro contato seja com Homero. Se não for com Homero, você pode ler as peças mais famosas, né, como a Antígona, o Édipo Rei, Medeia, né? Essas peças assim, que aí você vai entrando, né, no mundo grego. O meu curso, ele abrange um variado público, né? São pessoas realmente leigas que tiveram pouco contato com a literatura grega, até pessoas que já leram um grande número de peças, mas que querem aprofundar a interpretação, o entendimento, né? Então, assim, nesse sentido, é claro que é uma boa porta de entrada, e eu não quero fazer aqui uma autopropaganda, mas é uma boa porta de entrada, sim, porque Não. Né, eu Se tenho uma for justo, ele metodologia, passa. eu tenho uma metodologia diferente, assim, do que os professores acadêmicos costumam ter, porque os professores acadêmicos, eles têm uma metodologia acadêmica para alunos acadêmicos, né? Esse curso na internet não, são pessoas que apenas querem se aprofundar no conhecimento da literatura grega. E aí eu desenvolvo tudo com muito cuidado, né? Releio sempre essas peças. Eu já li todas as peças do teatro grego mais de uma vez, mas toda a aula eu releio aquela peça daquela aula, trago informações extras do contexto, do período de composição, e o foco principal é a hermenêutica,
é a interpretação que se pode tirar daquela peça. Então, o curso também é uma porta de entrada para a literatura grega, sem dúvidas. No meu caso, eu já tive acesso a Ilíada e a Odisseia, eu gostei bastante, achei muito, muito legal. E eu achei curioso quando eu fui ver o filme Troia, eu fiquei olhando, não, mas não é isso, não foi assim que aconteceu. Não, não, essas adaptações, eu não sei, nunca são fidedignas e tal. Não achei, acho que não tem uma experiência tão rica e tão poderosa quanto a leitura mesmo, o texto original, sem reduções, sem nada. Eu acho que é a melhor coisa. Pelo menos no caso do Homero, para mim foi assim. Eu escolhi uma tradução que melhor possibilitasse entender e tive contato e acho que não tem nada que se compare, não sei. É porque o cinema não tem obrigação com a literatura também. O cinema É, é outra arte, é outra linguagem, é outra mídia. uhum, Então, é muita ingenuidade de um leitor, de um espectador, esperar ver a obra literária tal qual ela está no livro. Não é sim, possível fazer isso. Cineasta nenhum vai poder fazer isso. Né? Então, há muitas frustrações nesse sentido, em torno das pessoas, porque esperam ver tal qual. Então, se um romance moderno, que é próximo da nossa realidade, não é possível ser reproduzido na sua integridade no cinema, o que dirá de um poema épico escrito, a grandeza da Ilíada. não é nem só pela grandeza, mas é pela a distância, né, temporal, as mensagens e tudo. Um poema escrito em 800 a.C., né, por volta daí. Então, é claro que não se pode reproduzir tal qual. Uhum, Aí, é claro, vai variar do talento do cineasta se ele vai conseguir reconfigurar isso dentro da linguagem do cinema e apresentar uma obra com densidade, uma obra bem feita, uma obra de arte mesmo do cinema. Cinema sim, não é literatura. não, é Então, verdade. tem muito disso, né? Eu, particularmente, não gosto do filme Troia, por diversas razões, entre elas o apelo ali em torno do personagem do Brad Pitt. Né? Ele também não gostou, Ele próprio já revelou inúmeras vezes, né, que a não gostou do produção filme. também, os focos que eles deram não, não, não é aquilo. Né? Eu achei muito apaixonado o filme. Não é. Assim, quando o cineasta quer falar de outras coisas, se aproveitando nos temas e os personagens, é uma coisa. Agora, também, mesmo o cinema não sendo literatura, também é complicado você aceitar a desvirtuação da obra também, né? Se ele vai trabalhar com a obra literária, ele precisa, no mínimo, considerar os elementos da obra literária. Se não quer trabalhar com a obra literária, faça outra coisa, né? Mas é sempre a questão, não se pode esperar a fidelidade total. Né? São duas coisas completamente diferentes. Completamente diferente. Eu estou vendo nos seus destaques, tem produções suas, tem inclusive aqui, tem as suas produções acadêmicas, tem um artigo na revista Ronai, da Federal de Juiz de Fora, não é isso? Uhum. Tem artigo na revista Calilpe, do FRJ, todos eles aqui estão com link para a gente conseguir assistir, assistir não, ler, né? Estudos clássicos, mas me chamou a atenção aqui, você escreve para o blog da editora Chafariz, ocasionalmente, e para o Medievalistas, por partes. O blog da editora Chafariz, do que se trata? É sobre literatura grega ou é algum outro assunto? Do que trata É sobre esse... literatura no geral, mas o blog
tá desativado, né? Está Não passando por sabia. uma remodelação, ele vai voltar com outro, está sendo repaginado, digamos assim. Mas é sobre literatura, sobre crítica literária, sobre filosofia, são vários assuntos, tem vários colunistas e é muito plural, assim, os textos. E o E o Medievalitas, sim, Medievalitas é uma medievais. iniciativa de amigos meus, né, que frequentam a mesma igreja, e eles fundaram esse blog, eu sou apenas uma participante, né, a ideia toda é deles. E aí eu contribuo com textos sobre literatura medieval, especialmente a literatura portuguesa. Também atualmente a gente está muito sem atividade, né? Todo mundo tem um tempo assim muito corrido Uhum. e eu estou assim no pino da minha pesquisa de doutorado, eu não tenho como me dedicar tanto a outras Realmente. atividades. Então ele também tá meio abandonado, digamos assim. Mas Nesse tem alguns momento. textos disponíveis para ler interessantes. Sobre a literatura medieval, tem algum projeto em vista fazer, de repente, uma outra página de Instagram ou lançar, reunir o que já foi escrito em algum livro? Tem alguma coisa nesse sentido? Não, eu não tenho esse projeto porque eu não sou medievalista. E eu só falo daquilo que eu tenho propriedade, né? Esses textos no blog, como são textos mais livres e tudo, e são textos até em nível de ensino médio mesmo, né? São Ah, das aulas tudo que bem. eu ministro, né? Então, Uhum. como eu também sou graduada em letras, né, português e inglês, eu tenho competência para falar de literatura medieval naquele, naquele nível ali, mas para produzir textos, para publicar em livros, não, porque não é a minha área, né? E eu tenho essa preocupação, assim, levo muito a sério isso, né? Eu não sou tudóloga, Ah, eu sou uma professora de literatura inglesa e também de literatura pura grega, grega. mas não falo de outras coisas, né, de forma assim Pelo para menos não expor profissionalmente, né? teses, expor pontos de vista, interpretações, não falo de outra coisa que não seja isso. Entendi. E tem aqui, no Prelo, há um e-book sobre os persas de Ésquilo que em breve será publicado. Isso foi há 30 semanas na data de hoje. Já foi publicado? Tem previsão? Ainda não, mas é um e-book acadêmico, ele não vai ter circulação assim Ah, para o certo. grande público, não. Tá. E, por fim, tem um conto seu, um conto para a coletânea da editora Chafariz, O Sonho da Imperatriz, não é isso? Isso. Eu escrevi esse conto para integrar a coleção Histórias da Independência, que foi publicada pela editora Chafariz, né, do Tiago. E aí eu escrevi um conto, precisava escrever contos, né, histórias assim literárias sobre os personagens da independência do Brasil, né, para o bicentenário. E calhou de eu escrever sobre a imperatriz Leopoldina, né, Dona Leopoldina. E aí eu tenho assim uma queda pela escrita literária também e produzi esse conto, né? Depois disso, eu fiquei um pouco empolgada para escrever contos, escrevi alguns contos, fui aluna do João Filho numa mentoria que ele Ele fez com o ofertou. Adriano Leite? Oi? Na mentoria dele com o Adriano Leite? Não, era só ele. Só ele? E aí eu apresentei alguns textos para ele, né? Inclusive esse da Imperatriz Leopoldina, o João Filho ele é um lorde, né? E até hoje eu não sei se ele falou isso assim com toda sinceridade, mas ele apresentava assim os pontos de que eram mais problemáticos na questão literária e tudo, mas ele sempre falava que estava muito bom, né?
Então, eu fui guardando alguns contos. Eu tinha um projeto de publicar esses contos em dezembro do ano passado pela editora Chafariz, mas devido também ao doutorado, eu não consegui escrever mais contos, né? Escrevi em torno de 5, 7 contos, e o ideal era escrever 12, pelo menos 12, para compor um livro, né? Escrever um livro, mas aí o doutorado não me permitiu, e eu estou com esse projeto, digamos, congelado. Quando eu terminar a minha pesquisa, eu vou voltar a ele para publicar pela editora Chafariz também. Tem algum tema que perpassa todos esses contos e os que ainda virão? Esse primeiro livro que eu pensei, o tema é a graça redentora, né? Todos Uhum. os contos, os personagens e os enredos, eles refletem sobre isso, do modo como o homem pode se redimir de diversos vícios, diversas questões, através da graça. Mas eu falo disso não de uma forma afetada, nem você não enxerga um discurso religioso dentro da história, né? Uhum. Mas as histórias que eu pensei para esse livro giram em torno disso. O livro Histórias da Independência ainda está à venda no site da editora Chafariz, para quem quiser. Não só você está entre os autores, como tem aqui Ives Gandra Martins, pai e filho. Tem a Ângela Gandra, que eu não sei se é filha ou se é esposa do Ives Gandra, pai. Tem outros autores aqui, tem poemas de Olavo Bilac, de Machado de Assis, e Gonçalves Dias e Casimiro de Abreu. Então, acho que vale a pena para quem quiser conhecer esse livro, né, Histórias da Independência. Achei uma iniciativa muito, muito legal. E deixa eu me ver aqui, eu estava vendo o seu Instagram, eu gostei, tem aqui uma imagem, o seu post mais recente, né? Na data de hoje ele tem 3 dias. Isso aqui, suponho, vai virar uma estampa de camiseta, né? Não, Não? não tem nada a ver com estampa de camiseta, é só Então eu não posso comprar. a nova logo do perfil, né? Para marcar Eu ia comprar. uma, uma, uma identidade mesmo, né? De ter essa Uma nova lirazinha identidade como virtual. símbolo, né? A lira como símbolo. Já antigamente, quando eu criei o perfil, era uma lira, só que era uma Uhum. lirazinha diferente. Aí eu remodelei e coloquei um lema, né? Que é esse que está embaixo, né? Helenize-se. Helenize-se, que é justamente para configurar ali, reafirmar o propósito do perfil. Mas pode ser que venha a ser estampa de uma caneca, mas camisa, A não. caneca. É porque eu vi escrito aqui, serão usados para estampar projetos vindouros. Eu pensei, opa, vai ter uma camisa, que legal. Não. Projetos Mas, vindouros, na verdade, são as coisas que eu produzo, assim, um grupo de estudos, uma comunidade, alguma coisa assim, e que vai carregar esse símbolo. e uma coisa que eu achei curioso, eu estava ouvindo, né, sua participação num outro canal, sobre a Nélida Pinhon, que gostou do seu trabalho, né? Ela gostou do Literatura Grega Todo Dia. Eu achei Isso, isso fantástico. eu tive esse contato com a Nélida Pinhon, né? Ela, através da assessora dela, a Carla Vasconcelos, ela me conheceu, né, pelo Instagram. Eu não vou lembrar assim a data precisa, mas teve um período em que eu promovi 4 aulas sobre diferentes aspectos da poesia homérica. E foi por essa época que ela se aproximou
né? Ela assistiu às minhas aulas, ela entrava nas lives. Eu não via porque na live você sozinho para manejar o celular, manejar aqueles comentários que ficam ali o Sim, sim, pessoal sim. fazendo, eu realmente não Não fazia prestava ideia. que ela havia entrado, né? Mas aí as pessoas começavam a dizer que ela tinha entrado e eu nervosa já, porque eu não tinha muita intimidade com as câmeras assim, em redes sociais, Uhum. estava muito no começo. E aí eu não acreditei, eu achei que as pessoas estavam Tá querendo fazendo uma piada, né? Uma coisa do tipo. brincar com a minha cara e para eu cair naquilo ali e ser motivo de chacota. Então eu ficava em silêncio, eu fingia que não estava nem lendo aquilo. E ela ficava ali quietinha, assistia toda a aula. E depois que essas aulas terminavam, eu nunca recebia assim nenhuma mensagem dela para dizer, para parabenizar ou alguma coisa nesse sentido, né? Então Uhum. ficava intrigada, mas também não. Até que depois da quarta aula, eu recebi o contato da assessora dela, Carla Vasconcelos, que hoje é uma grande amiga minha. Nós conversamos bastante, né? Eu já a visitei no Rio e ela entrou em contato comigo, né, dizendo que a Nélida tinha gostado bastante do meu trabalho e que queria falar comigo por telefone. E aí Coisa eu simples, né? fiquei ainda pensando que aquilo podia ser uma brincadeira. Aí eu entrei no perfil do Instagram da Carla para ver se tinha alguma coisa assim fake, né? Eu não estava acreditando. Mas mesmo assim, dei o meu telefone e preferi acreditar, né? Uhum. E ela perguntou que horas que ela poderia ligar. E aí, nessa época, eu estava tendo aulas online, estava na pandemia, eu estava tendo aulas online na UFC, e estava com uma bebezinha pequena, né? Eu tenho 3 filhas e a minha filha caçula era recém-nascida ainda. E aí eu fiquei naquela sinuca de bico, meu Deus, que horas eu vou poder atender essa mulher? Porque eu preciso de tempo, eu não posso dar 10 minutos para a Nélida Pinhon. Ah, eu tenho aqui 10 minutos de sobra. Se você quiser ligar para não posso, É, eu tenho que não. ter tempo, tenho que ter tempo. Eu tenho que ter um dia todo para essa mulher, no horário que ela quiser ligar para mim. E aí eu pensei, né? Aí foi calhou de o meu marido dar uma volta com as meninas e ele levou as meninas para, como eu ia ter aula online, né? Uhum. Ele levou as meninas para casa da mãe dele. A Dulce tinha, minha filha mais nova, né? Ela tinha 3 meses, estava pequenininha ainda, mas já dava para passear tranquilamente. E aí ele levou, né? A gente sabia que lá na casa da minha sogra não tinha ninguém contaminado com Covid, e aí foi Uhum. tranquilo. E aí eu fiquei em casa esperando essa ligação. Quando 6 horas da noite, o telefone toca e era ela, né? A Carla ainda intermediou, né? E aí conversei com ela durante cerca de 1 hora, 1 hora e meia. Foi uma conversa bem longa. E ela, Não vai esquecer nunca mais, né? nunca. E ela demonstrou assim vontade de me conhecer pessoalmente, mas aí ela estava com uma viagem planejada para Portugal no final do ano e eu também não tinha condição de ir, estava tudo na pandemia, né? Uhum. Ficamos conversando à distância, né? Uhum. Quando foi, eu sempre perguntava por ela, sempre falava com a Carla, perguntava como é que ela estava, e quando elas foram para Portugal, já depois da pandemia, né, lá ela faleceu, né, em Portugal. Uhum. Mas dias antes, eu perguntei para a Carla como é que elas estavam, e a Carla disse que na semana seguinte elas estariam voltando para o Brasil e perguntou se eu queria que ela trouxesse alguma coisa, alguma lembrancinha
de Portugal. Eu, assim, para não ser indelicada e dizer, não, não precisa trazer nada, né? Já que ela estava perguntando, eu disse que queria umas medalhinhas de Santo Antônio lá da igreja de Santo Antônio, em Lisboa. E ela, tudo bem, nós vamos passar lá, vamos te trazer. E aí, uma semana depois, ou 2 semanas depois, eu vi pela notícia da ABL, né, que ela tinha falecido. Foi uma notícia muito triste para mim. Eu fiquei triste, eu nunca vi a Nélida Pinhon pessoalmente, né? Eu só falei com ela pelo telefone, mas a tristeza que eu senti por não ter tido a oportunidade de conhecê-la pessoalmente foi a mesma de sentir pela morte de um parente, né? Eu desenvolvi com ela uma amizade espiritual, assim, diferente de tudo que eu já tinha experimentado na minha vida, né? Pela humildade que ela teve de se Uhum, interessar por mim, uma professorinha lá no Ceará uhum, que, por um acaso, falava de Homero, coisa que também fazia muito, foi muito importante para a formação dela como escritora, né? uhum. E aí também, depois desse telefonema, ela mandou um livro para mim, um livro autografado, tinha sido o último romance dela, Um Dia Chegarei a Sagres. E nesse autógrafo, que é uma das coisas mais especiais que já me aconteceram, a dedicatória dela é a seguinte: a Vanessa Almeida, não, a querida Vanessa Almeida, filha de Homero. Que Então eu legal. digo todo mundo que a Nélida Pinhon me chamou de filha de Homero. E muitos alunos meus, seguidores e tudo, eles já incorporaram isso e eles me chamam também de filha de Homero. Filha de Homero. Então, assim, foi assim um dos grandes presentes de toda a minha existência, Pô, com foi esse certeza. contato que eu tive com a Nélida Pinhon. E depois eu tive a oportunidade, convidada pela Carla Vasconcelos, de homenageá-la num evento no Instituto Cervantes, né, no Rio, um evento que era para homenagear a, a A vida e Nélida, a obra. mulher Nélida Pinhon, no seu aniversário, que é 3 de maio. Então, eu fui em Uhum, maio de 2023, maio passado, para este evento, falar sobre o que foi a Nélida Pinhon na minha vida. Foi um evento assim, muito emocionante, eu falei durante muito tempo e as pessoas gostaram bastante. E compartilhei, também tive a honra de compartilhar o espaço com o professor Thomas Juliano. uhum, Ele também tem uma relação muito bonita com a Nélida Pinhon. Ele chegou a conhecê-la pessoalmente, né? Ela também se uhum. interessou pelo trabalho dele e tinha ali um modo especial de enxergar toda a trajetória dele também. E aí ele também foi convidado e eu compartilhei a mesa com ele, né? Nesse momento eu também tive a honra de conhecê-lo pessoalmente, porque é uma pessoa que eu também admiro muito pela história de vida e pelo conhecimento imenso, e pelo amor imenso que ele tem pela história do Brasil. Uhum. Tive também essa oportunidade. E nessa mesma oportunidade, eu visitei o apartamento da Nélida Pinhon, né? Era aqui no Lá Rio. na Lagoa Rodrigo de Freitas, né, o bairro, Uhum. e ganhei boa parte da obra dela em livros, né, os livros que ela escreveu. E trouxe para casa, eu estou organizando um espaço na minha casa, uma estante dedicada à Nélida A Pinhon, Nélida Pinhon. que eu tenho dela, né? Já apresentei trabalhos acadêmicos sobre a Nélida Pinhon, eu tenho projetos de pesquisa com a obra da Nélida Pinhon num pós-doc, Que legal. né? E sigo sendo essa admiradora e, de certa forma, filha espiritual dela, né?
porque cada vez que eu Sucessora. conheço a obra dela e a mulher que ela foi, cada vez mais eu quero incorporar isso na minha vida. Então Entendi. foi realmente um grande presente. Essa homenagem está registrada de alguma forma em vídeo, áudio, alguma coisa? Eu não sei dizer se ficou registrado. Eu sei que na oportunidade o Instituto Cervantes gravou e passou, transmitiu ao vivo nas redes sociais do Instituto. Não sei se isso ficou gravado, né? Ainda deve estar lá, não tenho certeza, mas Não ainda deve sei. estar lá. E no outro bate-papo, você falou uma coisa que eu achei muito engraçada, porque aí eu me identifiquei. Antes da sua faculdade, o seu contato com a cultura grega era via Cavaleiros do Zodíaco. Mas isso quando eu era muito, muito A gente era criança. muito criança, né? A gente via É. na E manchete. era assim, o grande sucesso, assim, o boom dos Cavaleiros do Zodíaco foi justamente na minha infância, né? Eu tenho 35 anos e na minha Estou com infância o 41. que a gente assistia era isso, né? Num primeiro momento foi os Cavaleiros dos Zodíacos e um pouco depois o Dragon Ball Z. Então o Dragon Ball Z não tinha nada de grego, mas nos Cavaleiros Não, do Zodíaco os Cavaleiros tinha tinham, a deusa Atena, né? Que era tinha. a deusa a qual eles serviam ali. E foi isso, o primeiro Era uma contato foi deusa grega esse. que comia sushi. É meio diferente. Isso. E ali, mas ali, assim, é um desenho feito para crianças, mas, né, mas tem elementos da cultura grega, eles estão corretos ali, ou ali tem algum erro injustificável? Hoje você consegue dizer alguma coisa sobre isso? Olha, sinceramente, eu não me lembro de Não quase recordo. nada desses episódios. Não me lembro, Entendi. assim, para fazer uma análise, eu precisava reassistir tudo, né? Uhum. Não me lembro, não saberia dizer. Eu lembro que tinha, né, eles relacionavam cada cavaleiro com a constelação que tem no céu. E, aliás, os próprios gregos acho que faziam isso também, né? Eles tinham as constelações, a ideia dos signos vem deles, os 12 signos vem dos Eu não gregos. sei dizer se a origem é grega, mas que os mitos dão conta de seres, né, e pessoas que se tornaram constelações, isso é muito comum no mito, né? Uhum. Mas eu acho que a origem dos signos do zodíaco não tem nada de grego, não. Não. Talvez os signos pegaram coisas gregas, Ao mas contrário, eles. Entendi. a astrologia, né? A astrologia É, pegou coisa grega, eu mas não é não, grega. Astrologia. eu não conheço nada de astrologia para poder falar da onde Eu eles. também não. Mas eu lembro que tem Sagitário, que é uma criatura mítica, acho que do mito grego, né? Sim, Mas os outros realmente não sei. Deixa eu fazer agora aquelas perguntinhas do. O Selmo Cast tem, além do nome horrível e o apresentador bosta, tem umas perguntinhas padrões, né, sobre a relação do convidado com livros, porque a grande estrela aqui são os livros, acima de tudo. Como é que era a sua relação? Como é que você foi apresentada para os livros? A sua família te apresentou para os livros de alguma forma? Tem gente que ia para a casa da avó, tinha uma estante cheia de livros e começava a ler os livros na casa da avó. Tem gente que a mãe dava livros para ler. Como é que foi no seu caso? a minha família, assim, não me apresentou livros diretamente, Uhum, mas a minha mãe sempre nos estimulou muito a estudar. Nós uhum. somos quatro, eu tenho duas irmãs e um irmão caçula, e a minha mãe sempre nos estimulou a estudar. Com esse estímulo, você vai estudando, você vai descobrindo o mundo, né? E a escola que eu estudei tinha uma biblioteca também
muito vasta e eu, nos passeios, assim, que a gente fazia da sala para a biblioteca, né? E as professoras levavam, mostravam para a gente alguns títulos, aquilo foi, de certa forma, me aguçando a Cativando. curiosidade. Mas eu não tenho, assim, algo que marque a minha relação com os livros. Muito natural. Assim, fui entrando em contato, gostando, e aquilo foi definindo a minha personalidade de modo que eu decidi ser professora de literatura, né? Uhum. Mas não tenho, assim, um momento especial na minha infância, alguma coisa que eu lembre, que eu ia para casa de alguém, que... Entendi. Não, Não tem na família um incentivo especial para a literatura. não. Consegue me dizer a primeira lembrança com o livro sua? O primeiro livro que eu li foi A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. Eu também li esse, Eu quando era tinha cerca de 10 moleque. anos de idade. E esse livro te marcou daquele jeito? Olha, esse negócio de livro é muito legal. Esse negócio de ler é muito bom. Foi com esse livro que veio essa Com percepção? esse livro, com esse livro eu desenvolvi assim o gosto pelo que é da literatura, assim, o enredo, né, o espaço, o dinamismo dos personagens, embora eu fosse muito criança, mas aquilo me Uhum. causou muito prazer, né? Aquela história ali contada naquela ilha que não tem nome, né? Mas que você entende que tem ali um, um espaço especial na vida daqueles personagens, porque eles vão descobrir um segredo do passado, né? Ali naquele espaço e tudo mais. Então, isso definiu, sim, o meu gosto, né, pela literatura. Embora hoje eu acho que é um romance muito bobo, mas na época não Mas foi. serviu de porta de entrada, né? Sim, exatamente. Como muita gente aqui diz que a porta de entrada foi o Harry Potter, e depois Harry Potter foi para drogas mais pesadas, tipo Dostoiévski. Você desenvolveu esse gosto e você tem 3 filhas, né? Ou 3 filhos. 3 filhas. 3 filhas, 3 meninas. Qual é o seu plano para desenvolver esse gosto nelas? Para ainda mais numa era que a gente está, que os bebês não, as crianças vão para o restaurante e tem o tablet na frente delas e tem canal de TV só para elas, coisa que a gente não tinha, a gente esperava a hora do Cavaleiro Zodíaco. Um monte de facilidades de coisas que concorrem com a literatura até de uma forma mais pesada do que no nosso tempo, talvez. As minhas filhas não têm contato com telas, né? Uhum. Assim, elas assistem alguma coisa na televisão de forma regrada, mas celular e tablet, nada disso elas têm, certo? Elas são Certo. muito pequenas, a mais velha tem 5 anos, Uhum. então não tem, elas não têm isso. E quanto a planos sobre literatura, eu acho tudo isso que acontece assim nas redes sociais, essas coisas mais conservadoras e fazer as crianças lerem Lusíadas, eu acho tudo isso muito afetado. Ah, sim, E eu sim. não quero isso para as minhas filhas, né? O Não quer uma contato menina que de elas 6 vão anos com ter, Lusíadas na mão. não, não, não Exato. tem. E uma criança de 12 anos ainda não é para ler Lusíadas. Porque eu tenho muita curiosidade de perguntar a uma mãe, a um pai, assim, que força a criança a ler Lusíadas para dizer que ele tem um filho diferente que é capaz de ler os Lusíadas com 12 anos. Mas eu queria muito perguntar para essa mãe, para esse pai, o que que eles fazem para a criança entender o episódio da Ilha dos Amores, que Uhum. é uma orgia, né? É, Então eu não tenho, não penso isso para as minhas filhas. As minhas filhas elas vão criar um gosto natural, eu não vou forçá-las a nada. Elas entendi. têm o Eles meu vão, exemplo,
Tem um elas têm o exemplo. exemplo do meu marido, e isso vai ser muito natural para elas, né? Tem os livros na estante, na partezinha de baixo tem os livros mais infantis, os livros É mais isso para coloridos, tentar, se não tem os livros naturalmente adequados. elas pegam aquilo, seja para brincar, seja para folhear, porque elas ainda não sabem ler, né? Mas forçar as minhas filhas eu não Ah, não, pretendo. com certeza. Nesse Mas já sentido, eu tem. não tenho planos, né? O meu plano é apenas dar o exemplo. E, Entendi. claro, quando elas estiverem aptas a ler, é claro que eu vou guiá-las, mas dentro do que elas próprias apresentarem para mim, né? Não é eu que vou forçá-las. O Mas que eu vou nesse momento fazer já é tem. guiá-las Uhum, no caminho que eu julgo correto. claro. Mas nesse momento já tem, por exemplo, o livrinho do gato brincando com o cachorro, uma coisa Tem livrinhos apropriada para ela já de com repente começar a gravuras, tomar né? gosto pela atividade. Isso. E de vez em quando eu leio as historinhas, né? Uhum. Os contos mais clássicos. Mas, assim, não forço. Não tenho isso de estar. Uma outra coisa que eu também tenho a preocupação é preservá-las, no sentido de não expor as minhas filhas em redes sociais, nem minhas filhas e nem meu marido. Não, com certeza. Não tem razão de Que é ser. uma coisa assim que tem muito assim nas redes sociais, as pessoas mostrando o Se dia a dia expondo, né? da família, a troca de fraldas, o desfraude, dizendo que a criança aprendeu a ir para o vaso sozinha. Isso é doentio. Então, É um show eu de Truman não, na casa de todo mundo, né? isso, Não é não legal. é o meu proceder. Deixa eu perguntar agora, fazer umas ultiminhas que a moça já apareceu para querer arrancar meu sangue, literalmente. O meu, qual personagem da literatura você tem características que você gostaria de ter, que você admira de uma certa forma, já que o romance que eu suponho que te marcou mais foi a Moreninha, né? Essa a gente já passou. Mas tem algum nos livros que você leu, tem algum personagem, eu queria ter a sabedoria desse personagem aqui, ou a coragem daquele, tem alguma coisa assim que você lembre? Não, o romance que me marcou mais não foi a Moreninha, né? Não? Ele A Moreninha marcou foi só a ali o meu primeira. marcou o início do meu contato com a literatura, mas depois Uhum. eu li outras coisas que me Marcaram. marcaram mais, né? E eu também não sei dizer qual o livro que me marcou mais. São muitos, assim, que... E também, assim, fazer essa seleção de um personagem Eu sempre que eu admire, dificulto a vida das pessoas assim. é difícil. Eu não saberia dizer, de fato. Na literatura grega eu Não não só tenho, grega, assim. qualquer uma. Estou pensando aqui nas... Machadiana, no Cavaleiro Zodíaco, qualquer lugar. Talvez o José Maria, do Lições de Abismo, Uhum. Gustavo Corsão. Esse personagem é muito especial, né? Pela humildade, pelo modo como ele se coloca em, em aprender as coisas, né? Contemplar aquilo que vem do céu, que penetra no coração dele com a humildade assim santa, né? Uhum. Então eu acho que assim, de supetão eu José falaria Maria do Lições do Abismo. José Maria do Lições de Abismo. E a literatura já causou já deu algum benefício prático na sua vida? Você já conseguiu evitar alguma coisa ruim ou conseguiu alguma coisa boa? Porque você já viu aquela experiência antes em um livro, em um romance, coisa do tipo?
Não, eu Não? não lembro assim de ter passado por Algumas pessoas lembram, outras não. que espelham assim a literatura. Não. Dizem que a política, qualquer discurso político apareceu primeiro na literatura e depois veio para a vida. Não, então. E uma outra coisa que eu esqueci de falar, o Rodrigo Gurgel notou o seu perfil também, né? Falou do seu perfil. Cara, isso é muito legal. Foi ele o responsável pela, digamos assim, uma popularização, né? Porque no começo era muito assim, era muito despretensioso, né? Eu não comecei o perfil para o público geral, era para um grupo de alunos, e só depois foi que eu abri essa conta, porque o Instagram ficava apresentando esse algoritmo e as pessoas ficavam solicitando para seguir. E aí comecei a abrir. Em pouco tempo, o professor Gurgel, Notou. encontrou e mencionou. No que ele mencionou, chegou, num dia só chegaram mais de 1.000 pessoas. E Caramba, aí, isso é muito legal. isso, aí começou a crescer a partir daí. Ele é um padrinho do, do perfil. Que bom, cara. Muito, muito legal isso. Tomara que venha mais e mais gente para o seu perfil. Para o seu curso, principalmente, né? É. Tomara. Obrigado, Vanessa, pela participação. Espero que volte mais vezes. Eu gostaria de fazer vídeos com você do tipo Por que Ler? De repente, nós dois e João Filho, Ah, eu ia né? adorar. Se ele levantar da rede, ele faz com a gente. Mas eu sempre encho o saco do João. Então, obrigado de verdade. Espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo e do canal e de tudo mais que tem aqui no Selmo Cash. E Eu é que isso. agradeço, eu que Obrigado de agradeço verdade. o interesse, né? O bate-papo foi bem interessante, né? Falar de literatura é sempre muito interessante, sempre muito Sim, prazeroso para mim. Então, eu costumo aceitar, assim, de bom grado essas oportunidades. Então, foi uma honra, espero obrigado. realmente ter essa oportunidade, né, com o João Filho. É Já bom tive a falar com honra de ele. ser aluna dele. Nós tínhamos encontros quinzenais, né, online, e depois eu comprei um curso dele. O João Filho, para mim, atualmente, assim, se você me perguntasse qual é o poeta dos nossos dias, É o eu João. ia sem pestanejar que é o João Filho. Eu tenho Sim. verdadeira veneração pela pessoa e pelos Sim. poemas. O Né? que ele fez em Rezas é de outro mundo, né? O Rezas é assim um livro muito especial. E eu até presenteei outras pessoas já com esse livro de tão impressionada que eu fiquei, assim, com a profundidade que. E eu tenho muita vontade, assim, eu sou capaz de ir a Salvador para conhecer pessoalmente o João Filho. Né? Eu falo dele para todo mundo, no Porque sentido o do João não vai entusiasmo, ter. o Ele não entusiasmo que vai. eu sinto de ter ali tão à mão e Com tão alguém como o próximo João. um poeta de tão grande peso, assim, de tanta magnitude. Então eu sou muito assim empolgada mesmo com a obra do João Filho. Tenho muita vontade de conhecê-lo pessoalmente. Tem entrevista dele aqui, e inclusive ele recitou uma poesia, se não me engano, do Sol de Bolso. Então vale a pena dar uma olhada. E sim, para conhecer o João Filho, nós temos que ir até ele, né? Porque baiano a gente tem que ir até ele, senão ele não vai levantar da rede para encontrar a gente. Pois é, eu estou bem perto, né? O Ceará é perto da Bahia. É, eu Umas vou horinhas também. de voo. Eu também, eu sou carioca, estou acostumado a correr de arrastão, eu corro até lá, não tem problema. Pois é isso. Mais uma vez eu Obrigado, viu? agradeço a oportunidade, a conversa. Estou aqui à disposição. Obrigado, obrigado de verdade. Então,
É isso, até a próxima. Tchau, Concluir tchau. gravação. Tchau, tchau.